The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, aqui é o Michael Aulis e neste vídeo vou discutir vários aspectos do modelo Admin Predictor. Isto é simplesmente um esboço da apresentação. Vou começar falando sobre o editor de modelos, depois passarei para previsões que estão fora do escopo, em seguida discutirei a análise de sensibilidade de descritores, análise de sensibilidade de estrutura, análise de confiança, ou estimativas que estão incluídas em nossos modelos de classificação e, por fim, a incerteza em regressão. Primeiro vamos começar discutindo o editor de modelos, que fica em ferramentas, editor de modelos, e vamos abrir essa caixa de diálogo, vou colocá-la em tela cheia. No editor de modelos, são definidos todos os modelos do ABMT Predictor, e a primeira coluna apenas lista o nome do modelo, então esse é o nome do modelo que aparecerá na planilha do Admit Predictor. Então você pode ativar ou desativar vários modelos. Portanto, se houver algum modelo que você não queira prever, por exemplo, permeabilidade da córnea ou permeabilidade da pele, você pode simplesmente desativá-los aqui. E então, quando você calcular as propriedades, não verá esses modelos. Cada modelo possui um tipo de modelo. Então, se olharmos para o primeiro PLS, isso significa que há um arquivo PLS no diretório local de dados que define esse modelo. Portanto, este é apenas o coeficiente de difusão. mlog_p é apenas uma equação codificada como um arquivo PLS, e você pode dar uma olhada nesse arquivo PLS. O modelo S plus log_p é um modelo de regressão por conjunto de redes neurais artificiais. Depois temos alguns modelos ou tipos de modelos especiais, como log, D, pH. A maioria dos modelos que você verá será de regressão ou classificação do tipo ANED, como este modelo de filtro da barreira hematoencefálica aqui. Então, cada um dos modelos tem um arquivo que o respalda. Portanto, para este arquivo PLS, haverá simplesmente um chamado sdiff2d.pls, e é para ele que aponta arquivo. Agora, mais abaixo, eu tenho alguns modelos definidos pelo usuário, e estes são simplesmente arquivos NET. Portanto, há um arquivo base_pic50.net, que é gravado no diretório AppData local quando você exporta um modelo do Admap Modeler. Próximo campo aqui pode ser 3D, se você tiver um modelo 3D para o endpoint. O descritor determinante define como o cálculo será executado. Então, por exemplo, se o modelo de log_D depende do modelo de log_P ser avaliado, e por algum motivo isso foi desativado ou não foi computado, então ele não calcularia o modelo de log_P. Agora, se descermos um pouco mais e olharmos alguns dos nossos modelos de substrato, isso depende do número de sítios CIP em S mais log_P. Para o número de sítios CIP, se isso for igual a 0, a saída do modelo será sem sítio. Qualquer composto que não tenha o descritor M e sítio CIP igual a 0, se for igual a 0, não possui nenhum sítio e, portanto, não avalia o modelo. Ele simplesmente retorna sem sítios para isso. O fator auxiliar é tipicamente o que pode ser multiplicado pelo modelo na saída. Então, por exemplo, se olharmos para o nosso modelo S plus S alho, é o peso molecular. Assim, a saída do modelo é multiplicada pelo peso molecular. E a razão para isso é porque o modelo foi desenvolvido em unidades molares.
e multiplicar pelo peso molecular, irá converter para miligramas por mililitro. No arquivo de saída ali. Então, se avançarmos para a transformação, isso pode ser antilog nenhum, ou aplicar o antilog. Voltando novamente ao exemplo do S plus SW, isso está configurado para antilog. Portanto, o modelo foi construído no espaço logarítmico. Assim, se você pegar um composto arbitrário e avaliá-lo no modelo, ele primeiro calculará o logaritmo da solubilidade em unidades molares. Em seguida, será calculado o antilogaritmo desse valor e, finalmente, multiplicado pelo peso molecular. Temos também algumas colunas para o valor mínimo e o valor máximo. E essas configurações são válidas para alguns modelos, mas não para outros. Então, por exemplo, se olharmos para S mais PF, S mais PF, o valor máximo é 12. Portanto, mesmo que o modelo avalie em 13, o que será exibido na célula desse preditor MET é 12. E então, alguns desses também têm zero. Então, por exemplo, a solubilidade aquosa em água ou pH saturado só vai de 0 a 14. Para o RBP, temos um limite inferior de 0,55. E então, para a fração, estou limitado a microzonas. Temos 0,011 ali. E as dicas de ferramenta são o que você vê quando passa o mouse sobre o título da coluna. Então, vamos em frente e fechar isso. E então, podemos simplesmente olhar para um modelo simples, o risco admete. Então, se passarmos o cursor sobre isso, você verá a dica de ferramenta associada a ele. Certo, agora vamos olhar para uma imagem da aplicação, domínio para o modelo. Então, todo modelo tem o que chamamos de domínio de aplicabilidade, e ele é baseado no valor mínimo e máximo de cada um dos descritores no conjunto de dados. Então, neste exemplo, estamos olhando para um modelo muito simples com descritor 1 e descritor 2, e estamos olhando apenas para as moléculas do conjunto de treinamento. E para cada um dos valores dos descritores, sabemos qual é o valor mínimo e máximo para cada uma das moléculas no grupo de treinamento. Depois adicionamos uma margem de 10% em torno disso. Assim, damos um pouco de margem de manobra. E então, quando você prevê uma molécula arbitrária, se todos os seus valores estiverem dentro do valor mínimo e máximo do domínio de aplicabilidade do conjunto de treinamento, então nós destacamos. Essas são chamadas de previsões dentro do escopo. Então, elas estão dentro do valor mínimo e máximo para cada um dos descritores. Se algum desses valores estiver fora da margem mínima ou máxima, então nós o colorimos de magenta na interface e o sublinhamos, sendo considerado uma previsão fora do escopo. Agora vamos analisar alguns valores ou algumas previsões para o modelo de solubilidade aquosa em água e, especificamente, vamos procurar previsões fora do escopo. Para cada modelo, haverá atributos correspondentes de saída. Portanto, esses atributos que você está vendo aqui estão associados aos rótulos de quaisquer previsões que estejam fora do escopo. Agora, se todas as previsões para este conjunto de dados estivessem dentro do escopo para este filtro Andro, então a coluna não apareceria. Portanto, se você estiver procurando pela coluna de fora do escopo e ela não aparecer, isso significa que todas as moléculas ali estão dentro do escopo. Se descermos aqui até a coluna S plus SW, vamos clicar em OK e ela será adicionada ou inserida na planilha. Podemos ordenar em ordem decrescente e então você verá onde todos esses valores indicam que a previsão para S plus, SW está fora do escopo. Agora vamos olhar para uma previsão fora do escopo para S plus. Log P e tentar descobrir qual dos descritores está fora do escopo para ela. Então, vou apenas definir o conteúdo aqui para o S plus log P, modelo, e também definir aqui de forma mais precisa a contribuição ou o valor que está fora do escopo para o modelo S plus log P. Certo, vou exibir esta coluna
Agora vamos encontrar um exemplo específico aqui, 8071, que está fora do escopo, então vou ocultar tudo, exceto este modelo em particular aqui. E podemos acessar o que é chamado de análise de sensibilidade de descritores. Então vou clicar no botão DSA e vamos fazer isso apenas para esta linha específica e vamos exibir a previsão do S plus log P. Portanto, a previsão aqui é 2,4 para o log P. E se classificarmos estes em ordem, a entrada, ou seja, aqui temos uma lista de todos os valores dos descritores e qualquer um deles que começar com 2 asteriscos está fora do escopo para este modelo. Então, neste caso, este é o SAAAN, que é um índice state para aromático. Nitrogênio, e então um átomo aromático, ou seja, anéis fundidos. E podemos ir para a linha de sensibilidade, e isso nos mostra o mínimo do modelo e máximo do modelo para este descritor em particular. Portanto, estes são os valores mínimo e máximo para este descritor específico no conjunto de treinamento para o modelo S plus log P. E você vê o valor para esta molécula específica do modelo está aqui em torno de 3,9, enquanto o máximo do modelo é mais próximo de 2,3. O que estamos fazendo aqui com a análise de sensibilidade é pegar cada um dos descritores do modelo e variar em torno do seu valor. Então, para o TPSA, que é um dos descritores do modelo log-P, o valor para este composto específico está bem aqui. Se diminuirmos o TPSA, mantendo todos os outros descritores fixos, o valor de log-P aumenta. Se aumentarmos, o valor de log-P diminui, de acordo com esta linha vermelha. Agora, quanto maior essa inclinação, ou seja, se você muda isso um pouco e o S plus log-P muda drasticamente, esse é um descritor mais sensível. Em outras palavras, o modelo é altamente dependente desse descritor em particular. No caso deste aqui, que está fora do escopo, se variarmos os valores, ele pode variar entre 4 e, digamos, um pouco 2,4 aqui. Então, essa não é uma variação tão alta quanto se variarmos um dos TPSA, que iria de 4 a menos 1 para este modelo específico aqui. Também podemos ordenar as sensibilidades. Então, este é o padrão. E se olharmos para o peso molecular, agora aqui, o peso molecular tem uma sensibilidade positiva, porque se você aumenta o peso molecular, você aumenta o S mais log P. E você pode analisar esses descritores e tentar descobrir qual descritor precisa ser alterado para mudar o resultado. E então você tenta modificar a molécula para alterar esse descritor. E, portanto, mudar o log P, ou modificar ou otimizar o log P da molécula em questão. Só quero voltar e mencionar que, para este composto que estava fora do escopo, veja, o máximo do modelo está em torno deste valor e teria dado um log P de cerca de 3. O que o programa está fazendo é extrapolar essa distância e atribuir um valor de 2,4. A sensibilidade é de apenas 0,04. Ela contribui um pouco para o modelo, mas não tanto quanto algumas das outras, como a TPSA. Então, eu diria que essa previsão, mesmo tendo um dos descritores fora do escopo, ainda é uma previsão bastante sólida para essa molécula. Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre análise de sensibilidade estrutural ou análise SSA. Esta é uma maneira de relacionar a estrutura ou os átomos da molécula à previsão. E isso meio que complementa a análise de sensibilidade dos descritores. Então, se pegarmos esta molécula como destacamos, é uma molécula relativamente simples. Ela tem um log P previsto de 3,5. E nós a destacamos e então clicamos neste botão aqui, que é a análise SSA. E selecionamos um modelo. Agora existem apenas alguns modelos específicos que criamos. A estrutura, a análise de sensibilidade
e gostaríamos de receber feedback sobre se você gostaria de adicionar moléculas adicionais que sirvam como modelos. Assim, quando você seleciona o modelo, ele pega o composto e o destaca. Pode ser vermelho, verde ou uma cor cinza intermediária, e a legenda indica o símbolo S+, log P. Se o átomo diminuir o log P, ele será colorido de vermelho. Se ele aumenta o log P, será colorido de verde. Então vemos que este nitrogênio aqui está em vermelho, portanto é responsável por um log P mais baixo. Obviamente é um átomo polar, e esses dois átomos de carbono neste anel fundido estão em verde, então eles são responsáveis por aumentar o log P do composto. Então vamos apenas dar um duplo clique neste composto e levá-lo para o MedChem Designer e fazer algumas cópias dele aqui. E agora, para esta molécula em particular, vou mudar isso. O nitrogênio, que normalmente reduz o log P, vou mudá-lo para um carbono. Este carbono aqui aumenta o log P, então se eu mudá-lo para um nitrogênio, espero conseguir reduzir o log P e então vou apenas clicar ADM, o botão ADMET, e se olharmos para o log P, este é o composto original com log P de 3,5. Agora eu mudei o nitrogênio para um carbono e aquele nitrogênio reduziu o log P, então quando eu o troco por um carbono, o log P aumenta para 5,048. Depois, quando eu mudo este carbono que estava destacado em verde, indicando que ele aumentava o log P, então eu o altero e ele passa para 2,56. Então é um valor menor por uma unidade logarítmica. Nesta próxima sessão, vou discutir estimativas de confiança para modelos de classificação. Aqui está um modelo típico de classificação, modelo de substrato e não substrato do CIP1A2. Ele prevê se um composto pode ser um substrato ou não para o CIP1A2. E você vai notar que cada entrada tem um sim e, em seguida, um número entre parênteses, que é a estimativa de confiança que temos para aquela previsão em particular. Você pode adicionar isso como uma coluna separada. Então, vou inserir uma coluna aqui e elas estão listadas sob conf. Então, para cada um dos modelos de classificação, haverá um conf que vai separar isso como uma coluna separada aqui. Então, podemos ir em frente e fazer um gráfico disso como uma distribuição bem aqui. Então, essas são as estimativas de confiança aqui. E elas variam de vazio. Então, se a previsão estiver fora do escopo, não fornecemos a estimativa de confiança. E depois varia até cerca de 48, 46 para a estimativa mais baixa. E então, no extremo superior, a confiança chega a 97%. E geralmente o que dizemos é que, para um modelo de classificação, se a estimativa de confiança estiver abaixo de 60%, então o modelo realmente está incerto sobre se é um sim ou não. Por isso, normalmente recomendamos que você faça uma verificação experimental desse endpoint específico. Então, vamos ver como essas estimativas de confiança são criadas. Eles são criados quando você constrói o modelo. Portanto, qualquer modelo de classificação que você tenha criado, quando você der uma olhada no arquivo PNO ou no arquivo de valores previstos versus observados, você pode clicar nele. Estimativas de confiança. E então, o primeiro gráfico que vamos analisar é o da previsão e da distribuição de erros. Portanto, essa linha preta representa o número de previsões para um determinado número de votos positivos. Lembre-se de que todos os nossos modelos são conjuntos de 33 redes neurais artificiais. Se todas votarem negativo, ou seja, não houver votos positivos, você iria até este eixo aqui. Isso está em escala logarítmica, mas há cerca de 390 previsões que têm 0 votos positivos. E então, a linha vermelha mostra quantas dessas foram previsões incorretas. Então, neste caso, cerca de 8 dessas 390 foram votos incorretos. E então, você pode analisar cada um dos números de votos positivos. E então, neste extremo, onde quase todos os ensembles estão prevendo negativo, você esperaria previsões bastante boas,
Por outro lado, quando você prevê tudo como positivo, novamente obtém previsões bastante boas. Mais ou menos entre esses dois pontos, onde essas linhas preta e vermelha se encontram, é quando você terá as previsões mais incertas aqui. Então, por exemplo, com 18 votos positivos, houve 11 previsões que tiveram 11 votos positivos, ou, desculpe, 11 votos positivos, e 8 desses estavam incorretos. Então, é aqui que você veria a maior incerteza, e aí você clica na taxa de erro, e agora mostra em vermelho, meio que a diferença entre essas duas linhas, e então essa é a nossa aproximação dessa linha vermelha. E lembre-se, essa linha tracejada, ela precisa incorporar todos os altos e baixos, então ela meio que corta pelo meio aqui e também faz isso. Para o positivo, isso é o que chamamos de binomial dividido, onde aproximamos os negativos com uma curva e os positivos com outra curva. Então, quando você prevê uma molécula arbitrária, você determina quantos votos positivos ela tem. Digamos que ela tenha 20, e então você iria até a linha preta, e assim a incerteza seria em torno de 0,5. Agora, isso é para a versão anterior do modelo CIP1A2. Nós reconstruímos isso no ADME Predictor X.3. Na última sessão deste tutorial, vou falar sobre a incerteza em regressão. Aqui eu tenho duas moléculas e exibi a solubilidade aquosa prevista. Para ativar a exibição de incerteza de regressão, vou clicar no botão Configurações aqui, depois ir em Exibição e ativar a opção Exibir estimativas de incerteza na planilha. Quando eu clico nisso, aparecem dois números entre parênteses para cada modelo de regressão. Esses números serão exibidos para todos os modelos de regressão, estejam eles dentro ou fora do escopo. E o primeiro valor entre parênteses é basicamente o limite inferior da incerteza de regressão e o outro valor é o limite superior da incerteza de regressão. Agora, como esse modelo foi construído no espaço logarítmico, trata-se de uma distribuição log normal. E, novamente, os valores são obtidos analisando a variância nas redes neurais individuais que compõem essa previsão. Então, estou chamando isso de média, ou isso seria a saída do modelo N. Portanto, isso seria uma média de todas as redes neurais. Em seguida, realizamos uma análise de incerteza por regressão para obter os limites superior e inferior. E vou ilustrar como você pode usar esses limites superiores e inferiores para investigar se essa previsão precisa ser medida com mais precisão, talvez em laboratório, ou se a estimativa, a previsão, é boa o suficiente e não afetará os resultados. Então, a maneira como vou fazer isso é usando o módulo HTPK. Então, vou destacar esse composto específico e, em seguida, criar uma curva de tempo CP. Então, ao clicar na curva de tempo CP e abrir o módulo HTPK. Se acessarmos o menu avançado, este botão aqui preencherá os valores de solubilidade em água. Assim, utiliza todos os valores médios. Portanto, para este composto, a solubilidade é muito baixa, 3,8 vezes 10 elevado a menos 6. E vamos em frente rodar essa previsão. Obtemos uma fração absorvida baixa de 1% para essa molécula, então uma fração absorvida baixa. Vamos supor que pegamos o valor superior na curva de tempo CP. Então, novamente, vou clicar na curva de tempo CP e vou exibir essa nova curva sobreposta ou no mesmo gráfico que a anterior. Agora vou para as abas avançadas e vamos mudar isso para o limite superior. 4.686 e para menos 5. Clique em OK e execute a simulação aqui. Agora, a primeira simulação está em azul e a segunda simulação está em vermelho. E isso aumentou a fração absorvida para 1,93. O valor anterior era 1. Portanto, isso não é muito sensível à previsão de solubilidade ou ao intervalo. Estamos prevendo uma solubilidade muito baixa, tão baixa que mesmo o valor alto não altera a fração. Absorveu bastante. Portanto, se você está confiante nessa previsão, mudar para o limite superior não vai alterar muita coisa.
Agora vamos dar uma olhada em um composto que tem uma solubilidade aquosa prevista mais alta. Novamente vamos destacar esse composto e criar uma curva de concentração plasmática ao longo do tempo. Desta vez, vamos fazer uma dose de 100 mg. Normalmente, para compostos de baixa solubilidade, quanto maior a dose, menor a fração absorvida do composto. Então vamos em frente, rodamos isso e obtemos uma curva de concentração plasmática ao longo do tempo. E a fração absorvida é de cerca de 30%. Agora vamos voltar aqui e aumentar a solubilidade aquosa para o limite superior da previsão aqui. Então, é 3.016 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos salvar isso e exibir no mesmo gráfico aqui. Clique em OK e depois execute. Então, a primeira previsão aqui tinha uma fração absorvida de 30, e se formos para outra agora, ela tem uma previsão de fração absorvida de 91. Portanto, usar o limite superior realmente mudou o resultado. E assim, você está vendo que este composto é muito sensível à previsão de biodisponibilidade oral. O que estamos fazendo ao mudar esses valores é, de certa forma, uma análise de sensibilidade dessa previsão. E usar os limites superior e inferior para determinar o quão sensível a fração absorvida é a essa previsão de solubilidade aquosa. Então, para este composto, ele está exatamente na faixa em que vai mudar bastante. Também poderíamos simplesmente fazer uma análise de sensibilidade de parâmetro disso. Então, vamos colocar 100 mg, vá em frente e execute isso. Agora, se você olhar para a curva azul, que representa a solubilidade, este é o valor mediano. E então passamos para valores mais baixos, e você pode ver como isso realmente altera a fração absorvida. Assim, este composto, pelo menos com base na nossa previsão de solubilidade em água, a fração absorvida, é muito sensível a isso. Seria interessante obter um valor melhor, talvez experimental, e então usá-lo na simulação. Então é isso para este vídeo, espero que tenham gostado e aprendi alguma coisa. Obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida, não hesite em enviar um e-mail e nos vemos na próxima. Bye, bye.